Cenas de pintura com stencil e pincel. Em letras brancas, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Fibraplaque apresentam Ziz Grafite, segunda edição. Título em preto e branco surge debaixo de um jato de spray. Em detalhe, cenas de murais e telas sendo pintados. Logotipos brancos. Patrocínio Fibraplaque, Projetos de Vida. Realização, Companhia de Produção. Financiamento, Procultura e Governo do Rio Grande do Sul. Um prato descartável é usado como paleta de tinta. Um artista mostra as palmas das mãos pintadas de preto. Sorri. Ao sol, outro artista, usando chapéu de palha, mostra a camiseta encharcada de suor. Uma artista com máscara anti-Covid carrega uma escada e acena para nós. Um artista despeja água na própria cabeça. Uma artista de óculos lilazes nos sorri. Num gramado, uma artista tatuada pinta uma tela com spray. O artista com chapéu de palha pinta com spray um container, enquanto confere a tela de um tablet. Um jato de spray escurece a tela. Num gramado ensolarado, tendas e um palco. Letreiro. Evento de lançamento. A artista tatuada pinta uma tela num cavalete. Usa spray amarelo para contornar o esboço em preto de uma menina. Nas tendas, o público confere artesanato, cerâmica, bijuterias. Um quiosque da Fibraplaque. A artista segue pintando a tela com spray. Perto dela, duas crianças sentadas num banco. O desenho é preenchido com bolinhas em tons de amarelo. O público, composto por adultos e crianças, passeia por entre as tendas. Uma jovem cheira o conteúdo de um potinho. Uma menina brinca em pé sobre os galhos de uma árvore. A artista segue trabalhando. O público confraterniza à sombra das árvores. Uma menina rodopia no gramado. Uma mulher alcança um pote de cerâmica a uma vendedora. A artista pinta de azul os cabelos da menina desenhada. Crianças brincam, dançam, correm pelo gramado. No palco, Ney Lisboa está ao lado do guitarrista Paulo Supecóvia. No gramado, o público acompanha o show. As pessoas estão em cadeiras de praia ou sobre panos estendidos no chão. Um food truck vende lanches e bebidas. A artista segue colorindo o desenho. Uma menina com asinhas coloridas brinca perto de uma tenda. A artista agora pinta outra tela. O público ao redor do palco, onde o tecladista Luiz Mauro Filho também acompanha Ney, que toca violão. Atrás dos músicos, um painel amarelo anuncia o evento. Ao lado da artista, uma menina contempla a nova pintura em verde e preto, ainda inacabada. Agora, a tela no cavalete ganha mais cores, destacando uma coruja pousada na cabeça de um urso. Entardece e um público maior assiste ao show. São mais ou menos 200 pessoas sob as árvores. As duas pinturas lado a lado no gramado. Um jato de spray escurece a tela. Latas de spray colorido agrupadas no gramado. Na rua, um artista prepara tintas. O produtor cultural Diogo Severo está numa sala clara. O nosso propósito com a ideia de criação do projeto Ziz Grafite, segunda edição, foi com certeza levar mais cor, mais alegria, mais amor para a cidade de Porto Alegre, em especial o quarto distrito. Rua Arborizada. A gente já fez uma primeira edição e agora essa segunda edição focalizou mais na Vila Santa Terezinha. Resíduos amontoados. Onde é uma região bem mais atingida pelas questões sociais, pelo degradamento da cidade. E fomos muito felizes na medida em que encontramos paredes em locais que já atuam nessa dinâmica de melhora de vida dessas pessoas, dessa localidade, né? Que são centros de reciclagem, centros de convivência social. Então a gente pôde colaborar com esse pessoal, que também tem uma missão muito importante, e levando um pouco de cor, de alegria, de arte para esse ambiente. Com uma lata de tinta, um artista passa por um colega que pinta um muro identificado pela sigla Arevipa. No Vila Flores, um artista traz cartolina branca. Na rua, uma artista prepara a pintura de outro muro branco. Kelvin Kubik, curador do projeto, está no pátio do Vila Flores. Eu acho que com o trabalho dos artistas, assim, começa a trazer um pouco mais de cuidado, assim, um pouco mais de afeto para esse espaço que é tão abandonado, assim, né, para esse caminho. E aqui a gente vai ter 5 artistas, onde começa com o trabalho da Carla, no Vila Flores. Ela carrega a cartolina. Passa pelo trabalho do Pedro Gutierrez, da Paula Plin e do Santiago Potter, até chegar no meu lá na Vila dos Papeleiros mesmo. Um papeleiro na rua. Onde eu tô pintando um container, né? Kelvin pinta com spray. Vai ser utilizado para reciclagem de plástico, enfim. Então, eu acho que é um caminho de cuidado, assim, de afeto para a região, que com certeza traz um olhar cuidadoso. Gariza Senon. E um bem-estar para quem está ali transitando. Kelvin e 2 colegas pintam o container. Usando chapéu de palha, ele confere um tablet. Em relação à curadoria do projeto, né, eu procurei trazer amigos e amigas que eu admiro o trabalho, né, admiro a trajetória, algumas um pouco menor e outras um pouco maior, assim, né, de
tempo de trabalho, porém todas em algum momento atuaram com frequência na arte urbana, assim, né? Não necessariamente são grafiteiros e grafiteiras, mas são pessoas que atuaram na cena da arte urbana em épocas diferentes, assim, e seguem hoje também com suas produções, suas poéticas, trabalhando com galerias, na publicidade, no design, enfim, em outras áreas que eu acho que é legal e bonito de ser explorado, mas sempre tiveram um papel assim também importante no cenário da arte urbana de Porto Alegre. Spray azul preenche a tela. Bina é a artista que estava no evento. A minha história com grafite começou no ano de 2000, quando eu conheci o movimento hip hop e passei a frequentar os espaços que rolavam as festas de hip hop, né? E eu passei a me encantar com a questão da arte. Eu sempre gostei de desenhar desde pequena, né? Eu vim daquela... No evento, pinta com spray amarelo. Lia muito histórias em gibi, né? Então me encantava muito as ilustrações das histórias de gibi. E eu rabiscava muito sem conhecer o grafite, né? E quando eu conheci o movimento hip hop no ano de 2000, eu passei a desenhar, né? Mas eu fazia na época, claro, os personagens dos gibis, do meu jeito, né? Mas aí quando eu conheci o grafite, eu passei a fazer as letras, né? Bomb, letra. E eu curtia muito usar como referência as revistas grafite, que na época tinha as revistas grafite, que era uma revista mensal, né? Que era produzida pela Terceiro Mundo. E aí eu comprava as revistas na banca e ia criando os meus desenhos, me espelhando naquelas letras que tinha nas revistas, né? E eu passei a evoluir com o meu trabalho conforme eu tive a minha filha, e aí eu passei a fazer as personagens, né? E evoluir com as personagens conforme ela foi crescendo. Tanto que hoje as minhas personagens já são mais adolescente, porque a minha filha tem 19 anos, né? Mas foi um processo, assim, de processo de crescimento dela também, então eu me espelho ainda muito nessa questão, assim, de vivência dos meus filhos. Eu acho que a arte impactua muito, assim, no cotidiano das pessoas, né? Porque ela tá na rua, ela tá exposta e as pessoas passam ali, tem uma interpretação da maneira que quiser interpretar, e eu acho que muda, assim, o cotidiano delas, porque afinal de contas, através da arte tem uma mensagem positiva, né? E vai que a pessoa não esteja bem naquele momento e esteja passando num espaço onde tem um painel que traz toda uma essência, algo bonito de certa forma, né? Uma mensagem bonita, e eu acho que ela impactua naquele momento que a pessoa não tá legal, né? E vivenciar o colorido, a mensagem, algo bonito, né? Eu acho que muda muito, sim, no cotidiano das pessoas. E cada estilo, né, é algo que encanta muito, assim. Então, tanto o colorido quanto essa essência, essa mensagem, assim, que a arte traz, eu acho que impactua de forma bem positiva, assim. Principalmente estando na rua, né? Eu acho que a rua, ela te dá bastante liberdade, né? De tu poder criar muita coisa legal e ter aquela vivência ali de estar pintando naquele momento quando as pessoas passam. Eu acho que é algo bem positivo, tanto para o artista quanto para as pessoas também que vão receber a arte, né? Porque tu tá pintando, tu tá interagindo com elas de certa forma, sabe? E principalmente com as crianças, assim, me encanta muito a questão das crianças, porque elas te fazem perguntas sobre o que tu tá fazendo, sobre o que tu tá criando, e te perguntam sempre o porquê daquilo ali. Então eu acho que é uma interação bem bacana, assim, com o público, né? E é praticamente isso, é liberdade de expressão através da arte, é mensagem positiva para as pessoas. Eu acho que é um retorno bem legal para nós artistas, e eu acho que para o público também que frequenta a rua, assim, que passa por aquele desenho bonito, colorido, com aquela mensagem, sabe? Então
Com certeza a arte impacta muito. No evento, Bina pinta o segundo desenho. Um jato de spray escurece a tela. Na rua, cães cochilam diante do muro com a sigla Arevipa. Minha relação com a pintura, ela começou na real com a pichação. Santiago começa a pintá-lo. Comecei desde muito novo a fazer escrita na rua e tal. Ele pinta com pincel. Aí da pichação eu conheci o grafite. Fala diante do muro. Bem novo, assim, tinha uns 13, 14 anos. Cabelos moicano e óculos escuros. E aí fui conhecendo outras coisas, comecei a fazer gravura. Piercing no lábio. Aí fui pintar em tela e tal, aí entrei na história da arte. Pinta em preto e ocre. E as coisas foram fluindo assim muito naturalmente, sempre gostei muito de experimentar materiais e técnicas diferentes. E foi tudo caminhando assim muito tranquilo. Trabalha ajoelhado na calçada. Eu acho que esse é um trabalho fundamental, assim, que ele vai muito para além do trabalho de arte, sabe? Ele é eu enxergo como um trabalho social, assim, e cultural, né? Pinceladas em vermelho. Dentro do meu trabalho mesmo, eu me interesso muito em partir de questões e observações da rua, assim, e eu sempre vou me apropriando de objetos e de situações que eu encontro durante esses percursos que eu faço, assim, de produção artística. Então esse aqui é um lugar que me toca muito e tal, acho que tem muito a ver com a minha história, assim, também o que eu busco dentro do meu trabalho. Latas e bandejas de tinta na calçada. Eu acho que é importante para as pessoas terem contato com isso, né? Aqui é uma rua que ela tem um movimento um pouco mais intenso, assim. Então acho que o mais legal, na verdade, é eles estarem vendo a gente estar fazendo essa movimentação do que é a pintura em si, assim. Porque esse é o momento que a gente tem de estar dialogando com as pessoas e tal. Casualmente eu fiquei com esse muro e tinha tudo a ver com o meu trabalho. Como eu falei, eu sempre parto de deslocamentos na rua, de me apropriar de objetos e coisas e levar para dentro de um espaço institucional e vice-versa. E, bem, aqui é a Associação de Reciclagem Ecológica da Vila dos Papeleiros. Então eu pensei nesse trabalho como reciclar a pintura que já existia. Pinta ao redor da sigla. Uma pessoa que eu não conheço que fez esse letreiro. E o tempo, né? Ele foi deixando marcas nessa pintura e eu não quis apagar isso. E sim reciclar, dar uma nova cara e significado. Santiago retoca a tinta branca que emoldura a pintura em tons escuros. Um jato de spray verde preenche a tela. No outro muro branco, Paula Plin, de óculos lilazes, mede e marca pontos com spray Desde rosa. criança, eu gosto de pintar, desenhar. Também trabalha ajoelhada na calçada. Depois eu comecei a sair pra pintar na rua e eu gostei. E daí eu não parei mais. No Vila Flores, ela sorri levemente. A arte de rua, eu gosto dela porque ela é acessível. Qualquer pessoa que passa Desenha com spray azul. tem acesso e sem estar buscando isso, porque quando tu vai num museu, numa galeria, tu tá indo atrás disso, tu tá buscando. E a arte urbana, ela te encontra ao acaso. Pinta um muro com spray em cores vivas. Vai colorindo um camaleão em O fundo legal rosa. do projeto que eu achei é que a gente ficou bem livre para criar, não tinha exatamente uma temática ou um briefing, uma instrução. Mas ao mesmo tempo o meu trabalho, que eu já gosto de fazer bichos, casou um pouco porque foi ali na frente de um local de reciclagem. Então meu trabalho também assim, é um animal, tem plantas, também é meio ecológico. Faz os últimos retoques no camaleão multicolorido cercado por folhagens. Nos dirige um olhar tímido e depois sorri. Um jato de spray vermelho preenche a tela. No Vila Flores, Carla Bart usa pincel para pintar no muro uma forma verde. Depois que eu me formei na faculdade, mas meus pais ambos eram artistas e professores, né, de artes. E isso, de alguma maneira, me influenciou. E daí eu cresci em ateliê de artista e tal. Prende no muro um desenho em cartolina. Eu só fui me dedicar depois de formada, né, na faculdade, que não tem nada a ver com artes. Retoca na cartolina. Eu escolhi fazer um desenho assim que combinasse ali com o espaço, né, que é uma creche infantil. E um desenho assim bem lúdico, alegre, né, com cores vibrantes. Desenha no muro verde. E as figuras dos animais que eu gosto muito de fazer. Um pinguim e uma menina. As coisas que eu mais gosto de pintar são figuras de animais, né? E apareceu essa ideia de fazer esse pinguim que é uma ave, assim, e que eu nunca fiz antes, né, e tal. E um personagem infantil, assim, uma menina. Acima da dupla, um arco-íris. Eu acho que faz total diferença. Ainda mais em lugares assim que são mais abandonados ou que
necessita um olhar, né, uma atenção maior, então a arte faz a gente conseguir ter esse olhar, né, para esses locais. Com pincel e tinta preta, ela assina o trabalho pronto. Um jato de spray escurece a tela. Numa calçada, Pedro Gutierrez prepara tintas ajoelhado diante de um muro branco. Você pintando na rua, assim, grafite. Usa né? chapéu. Mas começou antes, começou desenhando no colégio. É loiro e tem olhos azuis. No colégio não, desde criança, assim, pintando, desenhando nos cadernos e tal. Eu acho que a história é parecida com a de todo mundo que desenha, não é muito diferente, não. Desenha com pincel. A diferença é que em determinado momento da minha vida eu comecei a levar isso mais a sério, assim, e por sorte eu descobri isso muito cedo. Eu era bem jovem, assim, né? Foi aprendendo fazendo, né? Enquanto fazia, ia aprendendo sobre materiais, referências. As referências eram normalmente muito próximas, né? Eram os artistas que estavam fazendo também na época. Hoje em dia a gente pega referência do outro lado do mundo pelo celular, né? Em 2004, 2005, não. O muro pertence a um galpão de reciclagem. Foi muito rico também para se criar uma cena e um contexto Porto Alegre nessa época, né? Sou muito grato por fazer parte disso. Hoje eu moro em São Paulo. Meu trabalho como artista basicamente é sobre tela, então... Um caminhão do DMLU parado na entrada. Vir pra cá pintar muro é uma conexão não só com a cidade, mas com a minha história, né? Comigo mesmo. Carrega uma lata de tinta. Lá no início, lá o Pedro de 2004, pintando muro é o que a gente fazia todos os dias. Isso é todos os dias pra fazer alguma coisa na rua. Então a gente colocou cartaz, a gente fez stencil, a gente pichava. Ele e Plim pintam lado a lado. Pintava, fazia grafite. Tinha uma turma ali que era bem forte nessa época, né? Eu tava junto ali. Pintam puma e um macaco. Ele tem muito, ele trabalha muito a questão da imagem. A imagem por si só tem um significado. Quando eu coloco um puma ali ou um macaco bacari, eles sozinhos eles têm significado, né? De força, de poder, de natureza e tudo mais. Mas eu não tento dar esse significado. Eu só misturo eles e coloco imagens que em teoria nunca estariam no mesmo espaço. Retoca com spray. Eu recrio essa narrativa colocando elas todas dentro desse mesmo espaço. E aí o que se conta a partir disso eu não sei, porque eu não tento dar esse significado. Um jato de tinta azul preenche a tela. Com chapéu de palha, Kelvin Kubik está ajoelhado diante do container branco. Pinta com spray azul enquanto confere um tablet. A trajetória ela começa com 13 anos de idade, mais ou menos, né, dentro da arte urbana, começando dentro do universo da rua mesmo, do grafite, pintando, colando cartazes pela rua. Trabalha com 2 colegas. E aí, anos depois, tendo a oportunidade de entrar na universidade também, pública, e estudar artes visuais, muito focado em desenho. Assim. O container tem pontos de ferrugem. Há algum tempo, sempre fazendo trabalhos comerciais também, relata a técnica do spray, enfim. E uns 5 anos pra cá, mas trabalhando mais definitivamente assim com muralismo, né, com uma pintura mais clássica, assim, mais tradicional, de pincel. Os 3 trabalham ao sol. Para aquele espaço eu fiz um projeto mais abstrato, onde quem passa por ali pode pensar o que quiser, né, sobre a arte, afinal é uma arte abstrata. Então ela deixa um pouco em aberto, mas fiquei muito interessado em fazer um jogo de cores assim, dentro daquele espaço que não tem muita cor assim, né, e falta um certo cuidado, afinal ali na vila é um espaço de vulnerabilidade social bem grande. Um papeleiro observa. E também dialogar um pouco com as cores do projeto que vai ter de reciclagem ali, do plástico, porque como eu estou por dentro desses projetos que acontecem entre o Vila Flores e a Vila dos Papeleiros, eu quis fazer também, trazer um pouco essa identidade visual, essas cores da identidade visual para dentro do tons projeto. De azul, verde e lilás. Para esse projeto também, o que aconteceu é que a gente tinha um período definido ali de 2 dias para executar os trabalhos. E aí, como minha área não era muito pequena, assim, eu resolvi chamar reforços ali, né, e trouxe comigo 2 grafiteiros de Porto Alegre, né, o Atos e o Átila Sharp. Então, conseguiram acelerar um pouco o processo ali
falou de toda a parceria de estar pintando junto com os amigos, né? Usam uma escada para alcançar o topo do container. Tomam distância, avaliando a progressão do trabalho. Com spray roxo, Kelvin assina a obra e depois sorri. Cenas de antes e depois de cada obra, sinalizada por uma placa do projeto Ziz Graffiti segunda edição. Do Vila à Vila, de Kelvin Kubik. Sempre Estive Aqui, de Santiago Potter. Onça Parda e o Acari, de Pedro Gutierrez. Guardião, de Paula Plin. Amigos Mágicos, de Carla Bart. Ziz Graffiti segunda edição. O título em preto e branco surge debaixo de um jato de spray. Novos jatos revelam os créditos. Uma produção da Companhia de Produção, com o patrocínio da Fibraplac Projetos de Vida, com o financiamento do Procultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Um vídeo de Rafael Moreira, com tradução e interpretação em Libras de Anídria Franciele Ferreira. Audiodescrição OVNI Acessibilidade Universal. Logotipo Storm Image Works 2022. Um jato de spray escurece a tela.